Bom dia, crianças! Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Estamos aqui nesse domingo, mais uma vez, e no nosso novo horário, para aprendermos mais um pouquinho, para louvarmos a Deus. E para iniciar, eu vou pedir para a tia Miquele fazer uma oração aqui para gente. Amém? Feche os... Amém. Pai, muito obrigado por mais um dia, que esse dia, nosso dia esteja sendo completamente abençoado por Ti, que o Senhor venha estar dando discernimento, entendimento para cada um de nós entender o que for pregado aqui hoje, que essas crianças absorvam, Senhor, Pai, cada vez mais de Ti e cada vez mais do que a gente está apresentando aqui para elas. Esperamos que o Senhor nos abençoe grandemente. É isso. Amém. Amém. E a tia Letícia agora vai nos relembrar sobre a nossa promoção do Dia das Crianças, né, tia? Gente, vocês estão lembrados que domingo passado? Então, no Dia das Crianças, vão ter sorteios de vários brindes, mas vocês têm que cooperar, vocês têm que fazer a parte de vocês. Tem que assistir a live, tem que prestar atenção, porque a gente vai lançar vários desafios, várias perguntas, para no Dia das Crianças, aqueles que responderem, eles vão estar ganhando brinde, né, gente? Sim, vocês têm que comentar, interagir com a gente. Às vezes que a gente fizer perguntas, vocês respondam aí que a gente está de olho, viu? A gente pode não responder na live igual semana passada, mas a gente está observando tudo. Verdade, gente. Então comentem, participem, chamem os coleguinhas, os irmãos, os primos para assistirem com vocês, né? E como vocês podem ver, hoje o nosso tema é a Arca de Noé. Abaixa aí, tios, para eles verem. Ali, a nossa arquinha aqui, os bichinhos. Vocês vão entender bastante dessa história hoje, viu? Amém. E agora, nós vamos para o nosso momento que também é muito especial, que é o momento de louvor. E para isso eu já vou pedir que vocês fiquem em pé para cantar com a gente, se vocês conhecerem as músicas, para dançar com a gente, Se espreguicem, tirem todo o sono do corpo, Eu acho que já tomaram café da manhã. Chamem a mamãe, chamem o papai para frente da telinha para dançar com vocês também. Amém? Tia Letícia, Amém. Vamos lá? Tchau. Pode ir. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Agora vamos para mais uma música. A
Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. O macaco bem maroto, cutuca a preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior bochicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar, e o grilo se sentia o cantor famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando tralalala. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Então, crianças, nosso louvor foi bem top hoje, né? Com a tia Nelise dançando e a Dominique. Agora nós vamos chamar a nossa encenação sobre a nossa história da Arca de Noé. E em seguida vamos ter nosso devocional. Vocês prestem bem atenção, viu? Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Noé, resolvi, Noé, acabar com todos os seres humanos. Eu o destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com pinche, por dentro e por fora. Assim as medidas serão dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos, as suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de toda espécie de aves, de toda espécie de animais e de toda a espécie de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservardes vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Depois, o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal, puro
e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem a espécie que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na arca junto com seus filhos, a sua mulher, as suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves que entraram com Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. Caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E as suas mulheres, com eles entraram animais de toda espécie, os domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na arca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado. Noé entrou na arca. Aí o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. As águas subiram e levou a arca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a arca continuou a boiar. As águas subiram tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os animais vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e o que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam, parou de chover. E durante 150 dias as águas foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro. Esperando que a terra secasse. Depois,
Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Mas ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da arca, junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Façam sair também todos os animais que estão com você, e isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, que eles se espalhem por toda parte. Tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da arca junto com seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Amém, crianças. Então, como vocês viram aqui nessa pequena encenação que nós fizemos, essa é a história sobre como está ali no nosso painel a Arca de Noé, não é mesmo? E essa é uma história que aconteceu há muito, muito tempo atrás. Mas é uma história que nós ainda podemos usar como exemplo nas nossas vidas. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre Noé, que a Bíblia conta que ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem que tinha um coração que agradava ao Senhor, né? Diferente de todas as outras pessoas que viviam pecando, viviam fazendo coisas erradas, viviam fazendo coisas que não agradavam a Deus. E por isso aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né? Deus mandou aquele grande dilúvio, aquela grande chuva que durou muito tempo, né, pessoal? E aí, Noé era um homem que pode nos influenciar de uma maneira positiva, né, tia Letícia? Noé era um homem que ele era muito obediente a Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus muito boa. Deus considerava ele um homem íntegro, né? Lá no início, ele fala bem assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Então, naquele tempo, as pessoas elas estavam fazendo muitas coisas erradas no mundo. Tinha muita coisa ruim acontecendo no mundo, muita violência. Aqui a gente pode ler também Deus falando para a gente: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, naquele tempo, tinha muita coisa ruim acontecendo. Mas Noé, ele era diferente. Ele era um homem que ele obedecia a Deus. E ele não fazia as mesmas coisas que as pessoas do mundo estavam fazendo. Ele não estava pecando. Ele obedecia a Deus. Ele seguia aquilo que Deus falava. E ele tinha um coração muito bom. E naquele tempo, ele tentou alertar as pessoas sobre o dilúvio que ia acontecer. Só que assim, como não chovia muito tempo, as pessoas achavam que Noé estava louco, né? As pessoas achavam que ele estava inventando, que
falando para ele assim, nossa, mas como assim vai vir um dilúvio se não chove há muitos anos? Então, Noé, ele era tão obediente, ele era tão chegado com Deus, que ele começou a construir a arca, né? E tia Letícia, as pessoas até zombavam de Noé, né? Quando ele ia falar sobre o Senhor, sobre a mensagem que Deus tinha mandado. Elas zombavam e diziam que não era aquilo que ia acontecer. Então elas não acreditavam nem na palavra de Noé e nem na palavra do Senhor. Olha só que interessante, né? Sim, e as pessoas estavam tão perdidas, assim como hoje em dia, você vê que existem pessoas que eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não levam a sério a vida com Deus e acaba se deixando levar pelas coisas do mundo. E Noé, ele era um homem que ele dava muito exemplo, assim como a família dele também. E ele obedeceu a Deus, começou a construir a arca, e a arca demorou 120 dias para ser construída. E ele estava lá, dia a dia, obedecendo o que Deus havia mandado ele fazer, e as pessoas estavam lá, vivendo como se a vida fosse só aquilo, continuaram fazendo coisas erradas, enquanto Noé estava lá, obedecendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Continuava construindo, enquanto as pessoas ficavam olhando para Noé e ficavam zombando dele, vocês acreditam? E Noé sabia que aquilo que Deus tinha falado para ele ia se cumprir. Tanto que depois que a arca começou a ficar pronta, ele começou a preparar tudo. Deus tinha dado uma missão muito grande para ele. Ele tinha que levar também um animal, 2 animais de cada espécie, né, gente? Então, gente, como a tia Letícia falou, Deus mandou ele levar 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, como vocês também podem ver aqui, né, na nossa arquinha. E para que ele mandou? Para que depois que o dilúvio passasse, para que depois que a terra secasse, esses animais voltassem a se multiplicar e povoar a terra, não é mesmo? O mesmo aconteceu com a família de Noé. A família de Noé ela foi levada para a arca junto a ele, para que depois eles pudessem repovoar a terra, né? E isso aconteceu há bastante tempo. E nós somos descendentes de Noé, não é? Nós somos descendentes dele, da família dele. E a tia Letícia Michele, agora ela vai falar um pouco sobre o que aquelas pessoas estavam fazendo, né? Por que aquelas pessoas, elas viviam daquele jeito? O que elas tinham no coração delas para que elas reagissem daquele jeito ao que Noé falava, para que elas estivessem no caminho errado, né? Que é sobre algo que a gente ouve sempre, sobre o pecado. Sim, crianças. Então, Noé foi o único homem obediente ali e temente a Deus, né? As outras pessoas, elas julgavam, zombavam Noé, achavam que ele estava mentindo e nem sequer tiveram fé em Deus. O que nós podemos tirar daí, criança? A gente sabe que pecado é tudo o que a gente fala, pensa e faz que não agrada ao coração de Deus, né? Então, o que eles fizeram? Eles falaram blasfêmias contra Noé, zombaram ele, foi um pecado porque eles falaram, pensaram que aquilo era mentira, fizeram muitas coisas erradas, porque eles eram pecadores totalmente. Eles faziam tudo de errado naquele tempo, entanto que eles não foram chamados para ir para a arca, né? E por isso, somente Noé e a sua família foi chamada, porque Noé era aquela pessoa que tocou o coração do Senhor. O Senhor viu algo bom em Noé, né? Diferente do que ele estava vendo ali no resto da humanidade. Ele viu algo que agradava a ele no coração de Noé. Sim. E por isso ele levou. E ele andava com Deus, né, Diego? Ele era um homem que andava com o Senhor, que estava ali caminhando diariamente com o Senhor, que obedecia a ele, que fazia o que era correto. Sim, como vocês, crianças, poderiam ver, aqui na encenação que a gente fez, que Deus fala que havia muita violência, pessoas se matando, e realmente, naquele tempo, só Noé era temente a Deus. Muitas pessoas zombavam, como as tias falaram. Tem um filme, se eu não me engano, O Todo-Poderoso. É interessante vocês assistirem que Deus do nada fala com ele, e ele começa a fazer a arca, como está na Bíblia escrito, começa a medir, compra as madeiras, e quando ele está fazendo ali, até a própria família às vezes estava falando que ele era louco, e ele lá continuando.
E muitas pessoas botaram no jornal que ele estava ficando louco, que ele estava construindo uma arca. Muitas pessoas rindo, zombando da cara dele, mas só ele sabia o que era para fazer. Ele e Deus. E chegou no momento que, nesse filme, começa a fechar o tempo e dá uns pingos. As pessoas começam a acreditar, mas de repente abre o tempo. E as pessoas de novo zombando dele. Chega no outro dia... começa o dilúvio e tudo que era para ser os animais dentro da arca começa a acontecer e as pessoas começam a atrás de Deus, mas era o momento errado, já estavam muito atrasadas e Noé sabia. E às vezes muitas pessoas não sabem o que é andar com Deus. Muitas pessoas estão lá em cima e já esquecem de Deus. Não é assim. Muitas pessoas hoje em dia têm o seu luxo e tudo e acabam esquecendo de Deus e abaixa de novo. O que a gente tem que fazer todos os dias é buscar a Deus, independente de qualquer coisa. É importante isso e essa história é muito interessante para o nosso dia a dia. Então, crianças, qual é a lição que a gente pode tirar dessa história? A gente sabe que Noé era um homem temente a Deus, ele era íntegro, que toda a família dele foi chamada para ficar na arca, porque o mundo estava tão ruim, estava tão corrompido, que Deus mandou o dilúvio, né? Para tudo ficar conforme a vontade dele. Sim. E quantas vezes na nossa vida a gente deixou as coisas influenciarem a gente, a gente começou a viver como se as coisas de Deus não fossem importantes, porque as pessoas daquela época, elas estavam vivendo como se Deus não existisse, elas não estavam ligando na verdade para Deus e para as coisas que ele estava, para os mandamentos, para nada. Mas Noé, ele era obediente, ele era íntegro, ele era firme naquilo, tanto que quando Deus mandou ele construir a arca, ele demorou, lembra que eu falei que ele demorou 120 anos para construir? Imagina você construindo uma coisa durante 120 anos. Ele nem questionou, ele esperou com paciência e ele confiou em Deus, porque ele estava resguardado sobre Deus. Então a gente tem que se manter assim como Noé, a gente tem que se manter íntegro, a gente tem que ser honesto, a gente tem que procurar ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com Deus, porque isso é muito importante, porque Noé, ele escutou isso de Deus porque ele estava muito próximo de Deus. Quando a gente, como a Letícia falou, ela falou sobre o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente está vivendo em pecado, fazendo um monte de coisas que a gente sabe que não é para fazer, que a Bíblia fala que não é para fazer, que a gente sabe que desagrada a Deus, a gente que se distancia de Deus, não é Deus que se distancia da gente, ele sempre vai estar lá pra gente. Sempre que a gente voltar e pedir perdão e cultivar isso, Deus vai estar lá pra gente. Mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente não ora mais, às vezes a gente faz as coisas e não pede desculpa, a gente não procura estar perto de Deus, a gente fica fazendo um monte de atitude que afasta a gente, e aí isso dificulta a gente de ouvir a voz de Deus, né? Quando a gente fica sem ler a palavra, a gente não tem como escutar a voz de Deus. Lembra que teve uma live que a gente falou sobre oração, né? Que é quando a gente fala com Deus, e aí o pastor falou que a Bíblia, a palavra, é onde ele responde a gente, porque a conversa é uma troca. Você fala e escuta. Então tudo isso é consequência do nosso relacionamento com Cristo. A gente tem sempre que buscar estar perto, a gente tem que estar sempre numa conexão com Deus, né? Para a gente, assim como Noé, a gente estar atento àquilo que Deus quer falar na nossa vida e para a gente também não cair em armadilha. Porque assim, a gente vê nos noticiários hoje em dia que a Bíblia é muito atual, ainda tem muita violência, tem muitas coisas ruins acontecendo, mas a gente precisa, assim como Noé, que estava resguardado sobre aquilo que Deus tinha para ele, sobre a proteção de Deus na arca, a gente tem que se manter resguardado também sobre a proteção de Deus. É só a gente pensar que quando a gente está numa comunhão com Deus, a gente também está resguardado com Deus. É como se a gente estivesse numa arca também, mas isso depende muito do nosso coração, do quanto a gente tem buscado a Deus nesses momentos também.
Sim, e crianças, vocês sabiam que dá da gente tirar tanto ensinamento, tantas lições dessa história de Noé? Vocês, uma coisa eu vi aqui, a gente está vivendo um confinamento assim como Noé viveu, mas nós temos que saber o quê? Aproveitar o nosso tempo. Noé soube aproveitar, provavelmente, né, gente, o tempo lá com a família deles, devem ter conversado bastante, se conhecido melhor. A gente pode estar fazendo isso em casa, nesse momento de quarentena, conhecer mais seu irmão, brincar com seu irmãozinho, com a sua mamãe, com o seu papai. A gente pode também, a gente tem que ter uma cobertura, né, para a gente não se esquecer que Deus está sempre ali para a gente, Ele não esqueceu da gente. Assim como Noé teve a cobertura dele dentro da arca, ele estava todo o tempo protegido. Como o nosso pastor disse também no culto domingo, a gente tem que ser obediente às coisas que tem mandado, né, assim, quando a gente sai na rua, se cuidar, usar o álcool, a máscara, essas coisas. E, gente, sempre se lembrem, crianças, essa tempestade, esse momento que nós estamos vivendo, uma hora vai passar. A gente não sabe quando, assim como Noé não sabia que dia aquilo ia acabar. Mas nós temos que ter fé em Deus e confiança, assim como ele teve. Porque uma hora tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente, todo mundo, né, tias? Amém. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele sempre vai nos dar oportunidades, né? A oportunidade de nos arrepender, a oportunidade de voltar o nosso coração para Ele. Assim como na história de Noé, Ele deu oportunidade para aquelas pessoas, né? Ele falou para Noé levar aquelas pessoas a mensagem dele. Noé falava para as pessoas, mas as pessoas elas não quiseram ouvir, elas não quiseram acreditar, e por isso aconteceu o que aconteceu. Então lembre-se sempre, como a tia Letícia falou, a gente pode sim se arrepender, a gente pode sim voltar o nosso coração para o Senhor, e a gente sempre vai ter essa chance com Ele, né? Porque Ele nos ama muito, né? Acima de todas as pessoas aqui da terra, Ele nos ama. Mais do que a mamãe, mais do que o papai, mais do que a vovó, mais do que o vovô. Ele nos ama incondicionalmente. E a gente pode tirar muitas e muitas outras lições, né? Muitas mesmo. E aí vocês também podem tirar lições. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês lerem lá em Gênesis, na história de Noé, que começa lá no capítulo 6, vocês podem também ouvir a palavra do Senhor, né? Vocês podem ouvir algo que Ele quer falar diretamente para você. Como a gente sempre fala aqui, Deus também fala com crianças, independente da sua idade, Ele fala com você também. E amém, tio Zé, mais alguma coisa, mais algum comentário para fazer? Não. Amém, gente. Então, crianças, essa foi mais uma história para vocês. Eu espero que vocês tenham escutado, que vocês tenham entendido a mensagem de Deus para vocês, que vocês tenham sentido abraçados por essa mensagem. E eu espero que vocês nunca se esqueçam da história de Noé e de quem foi Noé. Então, gente, vamos orar agora encerrando. Todo mundo fecha o olhinho aí em casa. Crianças, rapidinho, antes de encerrar. Domingo que vem nós vamos estar aqui novamente com vocês, com mais uma história, com mais lições para vocês aprenderem com a gente, né? Porque a gente também está aqui absorvendo mais. A gente agradece muito a presença de vocês aqui nessa live, viu? Nessa nova forma que a gente está fazendo. Espero que vocês acompanhem melhor, se comuniquem também, né? Vamos orar agora. A tia Letícia vai orar para a gente encerrar. Amém. Todo mundo fechando o olhinho. Deus, Pai, muito obrigado por este dia, Senhor. Muito obrigado por cada um que está aqui, por cada criança que está na sua casa, cada pai, cada família, Senhor. Que o Senhor venha acompanhar cada um, abençoar, Pai, e proteger cada criança e cada pessoa que está assistindo a gente. Deus, eu coloco diante de Ti essas vidas, Pai, para que eles venham absorver o melhor dessa história, Senhor. Que eles possam se sentir amparados, Pai, e que eles possam entender, Pai, o propósito que Tu tem na vida de cada da vida deles, Pai. Em nome santo de Jesus, Pai, abençoa cada um que está assistindo, cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau, crianças. Tchau. Até domingo que vem.